Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder retornar a essa casa e temos um carinho muito grande pelo pastor Kelso e a Jardene. Convivemos, é um dos poucos que a gente mantém relacionamento depois de tantos anos. Kelso fez agronomia em Pinhal quando eu começava meu ministério ali e era solteiro. Moramos juntos por um bom tempo, juntos mesmo ali, no mesmo quarto ali no fundo da igreja presbiteriana onde era pastor. Fizemos muita arte junto ali, viu? Lembro uma vez que nós resolvemos comprar um doce de pêssego em calda, e eu e ele junto tomamos uma lata sozinho de pêssego e tomamos toda a calda. E depois virava para lá, virava para cá, eram umas 3 horas da madrugada. Falei, aí, Kelso, conseguiu dormir aí? Rapaz, não consigo dormir de jeito nenhum. Mas também com tanto açúcar, né, irmãos? E o Kelso, muito engraçado, Kelso, companheiro, viu? Uma benção, o tempo que nós estivemos juntos ali, e temos mantido esse relacionamento. Eu dou graças a Deus pela sua vida, sua família muito querida, e essa igreja aqui que está no nosso coração também. Nós gostaríamos de compartilhar uma palavra aqui sobre reino de Deus e aliança. Eu sei que o pastor Kelso disse que vocês têm estudado um pouco sobre o reino de Deus, e é um assunto bastante empolgante. Queria começar aqui por esse texto de Mateus, capítulo 26, versículo 29, quando Jesus disse, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus estava prestes a sair, terminar seu ministério, ali ele estava tomando aquela ceia, a ceia que foi introduzida em lugar da Páscoa, e ali era, na verdade, um grande símbolo de aliança, e aliança no reino dele, e ali ele tomou a ceia, e nós aguardamos o dia em que vai se cumprir essa palavra, em que nós vamos beber com ele no reino do seu Pai. Mas, inicialmente, eu queria colocar alguma coisa aqui sobre o reino de Deus mesmo, para entender o valor, a importância do reino de Deus. Foi o principal tema de Jesus, primeiro tópico que eu queria colocar aqui. Mateus capítulo 4, versículo 17, resumindo, né, diz o seguinte, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A palavra de Jesus foi centralizada no reino dos céus. O tema principal de Jesus. Só para você ter uma ideia, os evangelhos foram escritos, cada um dando uma figura forte para o Senhor Jesus. Mateus foi que apresentou Jesus como rei dos judeus, e o tema principal de Mateus é o reino de Deus. Tanto é que nós vamos usar várias passagens aqui de Mateus, porque esse é o tema. A carta, aliás, o evangelho, né, de Mateus, o evangelho do reino, apresenta Jesus como rei. E é interessante que só em Mateus, para você ter uma ideia, eu coloquei aqui, são 10 parábolas que Jesus ensina sobre reino de Deus. Só citando aí, parábola do semeador, do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, do homem negociante, da rede lançada ao mar, de certo rei que quis fazer contas, de um homem, pai de família, de certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Só citando aqui para você ter uma ideia. 10 parábolas no Evangelho de Mateus, todas elas ensinando o reino de Deus. Para você ver a importância que era a palavra do reino, palavra central de Jesus, e palavra que teve continuidade também. Foi antecipada por João Batista, porque João Batista também pregava o reino de Deus. Jesus veio dizendo, é chegado o reino de Deus,
e depois seguiram os apóstolos que também deram sequência anunciando o reino de Deus. Só que nós não entendemos muito bem, às vezes, o conceito do reino de Deus. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre o conceito bíblico do reino. Quando você olha para as palavras de Jesus aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus em visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse texto aqui é um texto assim muito especial, porque ele resume para nós qual o conceito de reino dentro do contexto bíblico, né? Quando você estuda a Bíblia e você olha vai lá para o Velho Testamento e você vê a origem, né? Da origem, quando tudo foi criado por Deus, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E entregou para o homem a autoridade para estar aqui nessa terra. E quando Deus estava planejando isso, na verdade, Deus estava fazendo um tipo de uma colonização. A terra seria um local onde estaria presente o reino de Deus, que tem a sua sede na eternidade, lá nos céus, e aqui, no mundo visível, a terra seria uma colônia do reino que está sediado lá nos céus. E Deus assim fez o homem e colocou a responsabilidade no homem de estar colonizando essa terra, de estar cuidando dessa terra. E acontece que o homem caiu, nós sabemos que o homem caiu, desobedeceu a Deus. Quando houve a desobediência do homem, né? Vou só ler aqui rapidinho o texto de Gênesis, né, para você frisar bem, você ver aqui, entender como que Deus criou. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Você percebe bem que quando Deus criou essa terra e entregou para o homem a responsabilidade de estar aqui cuidando da terra que Deus criara para ele, estava ali presente o princípio de colonização. A terra seria, na verdade, né, uma extensão daquilo que Deus preside lá no seu trono. E aqui ele criou algo visível, com identificações dele conosco, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e entregou para o homem a responsabilidade de estar aqui administrando essa terra. E quando o homem pecou, né, que houve a queda, o homem então entregou esse domínio para o próprio Satanás, porque ele obedeceu a Satanás. Então, quando Jesus veio, e nós voltamos para a palavra de Jesus lá, quando Jesus disse que o reino que ele estava trazendo era um reino no coração do homem, na verdade, Jesus estava resgatando o conceito de colonização. Ele estava resgatando aquilo que havia perdido por causa do pecado. E quando nós hoje somos partes do reino de Deus, na verdade, nós vivemos aqui como que uma colônia celestial. Como que os portugueses vieram colonizar o Brasil,
E é interessante você pensar que Jesus veio justamente num período de colonização, porque durante toda a história do Velho Testamento, quando uma nação conquistava uma outra nação, era diferente. Uma nação, quando conquistava uma outra nação, eles pegavam as pessoas daquela nação e as levavam para a sede naquela nação que tinha conquistado, como foi o caso daqueles que foram levados cativos para a Babilônia, no caso de Daniel e tantos outros, povo judeu que foi vencido pelos babilônios, e eles foram transportados lá para a Babilônia. Acontece que Jesus ele veio justamente no momento em que se vivia na história a colonização, algo que era totalmente novo. Aquilo foi uma ideia que nasceu dentro do Império Romano. E Roma teve a ideia de, quando ganhasse um território, ao invés deles pegarem aquele povo do território e trazer para Roma, eles fizeram ao contrário. Eles pegavam uma quantidade mais ou menos de 300 pessoas romanas e colocavam lá naquele território conquistado, e aquele povo romano iria estar lá naquele território conquistado, trazendo uma influência de cultura, de língua, de costume e de tudo. Essa era a ideia da colonização. Então, Jesus veio exatamente nesta mesma hora. E quando Jesus estava ali falando, olha, o meu reino está aqui, não está aqui como vocês imaginam, mas ele está aqui de forma invisível, como que o texto diz lá, voltando para a passagem, ó, Jesus disse, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, qual é o conceito de reino que Deus tem para nós cristãos? É que nós estamos aqui como que colonizados pelo reino de Deus. Deus conquista o nosso coração e nós nos convertemos a Ele e passamos agora então a exercer uma influência de cultura, né, de costume e de vida para as pessoas que nos cercam, levando o reino de Deus. É isso que Jesus fez. Jesus trouxe o reino de Deus para cá, de forma espiritual, para que nós pudéssemos vivê-lo de forma prática, viver o reino de Deus. A palavra de Deus diz, Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. Na verdade, tudo pertence a Deus, meu querido. Aliás, Salmo 24, né, versículo 1 diz que os céus e a terra e tudo que neles há pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor, porque Ele é quem fez, Ele é quem criou. E aqueles que estão aqui, que estão fora do reino de Deus, na verdade, eles estão fora do projeto que Deus estabeleceu. E o nosso desafio de estar aqui é de levar o reino de Deus, levar as pessoas a entenderem que quem comanda esse mundo e quem reina nesse mundo é o Senhor Jesus. E a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, nos convertemos a Ele, nós então vivemos o reino de Deus de forma espiritual. Nós precisamos entender, há 3 motivos importantes que eu queria frisar aqui, dentro desse conceito do reino de Deus. O primeiro deles, esse conceito de reino é desconhecido por nós, por não sabermos mais viver um reino. Nós não temos noção do que é viver um reino. Nós não sabemos o que é viver num reino. Aliás, quando se fala em regime, né, de governo, nós sabemos aí, existe toda uma polêmica, né? Nós vivemos agora recentemente aí uma grande divisão da direita, da esquerda, né? Mas espiritualmente
O que nós cremos é que quem é o rei é Jesus. Amém, querido? Quem está no governo é o Senhor Jesus. E nós temos que viver a realidade do reino de Deus. Segundo ponto, porque o governo do céu é reinado. Jesus é o rei dos reis. Temos que aprender a viver no natural e no sobrenatural do reino de Deus. O cristão tem que aprender a viver no reino de Deus, entender que nós estamos aqui, ainda que estejamos debaixo de um governo, né, brasileiro, cada um dentro da sua nacionalidade, mas o que importa para nós, antes de tudo, é que antes de sermos um cidadão brasileiro, nós somos cidadãos celestiais. Você é um cidadão celestial. Você pertence ao Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro Rei e Senhor de todas as coisas. Terceiro ponto, isso também nos leva a entender que Deus nos quer como súditos e não meros religiosos, porque nós temos uma tendência a viver uma religião, e Jesus não pregou religião, Jesus pregou o reino. Reino é muito mais do que religião, porque reino é um estilo de vida, é uma maneira de nós estarmos vivendo. O que Deus quer de você é que você não seja um religioso, mas que você seja um súdito do reino, alguém que 24 horas por dia está submisso a Jesus como Senhor da sua vida. Um verdadeiro convertido, genuinamente transformado, é aquele que se submete a Jesus, reconhece que Jesus é rei da vida dele e passa então a viver sob o comando de Jesus, sob as ordens de Jesus, e tudo na vida dele, seja no trabalho, em casas, em todas as atividades que nós temos, nós sujeitamos ao reino de Deus. Esse é o princípio importantíssimo. João capítulo 18, versículo 36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Quando Jesus estava dizendo isso, ele não estava dizendo, na verdade, que o reino não estava aqui, o reino dele, mas que o reino dele tem a sua sede principal fora daqui. E Jesus foi assunto aos céus, ressuscitou, foi para a presença do Pai, enviou o Espírito Santo para que aqui, através do Espírito Santo que em nós habita, nós pudéssemos viver a realidade do reino de Deus. Amém, querido? Agora, existe uma forte ligação entre reino e aliança. Reino de Deus é a pessoa reconhecer que Jesus é Senhor, é se converter a Jesus como Senhor da vida dele, e estar pronto a obedecê-lo de qualquer maneira, se submeter a Jesus. Agora, existe uma ligação muito forte do reino e de aliança, que é o compromisso. Aliança é compromisso. Jesus deixou claro, naquele momento que estava firmando uma aliança que teria continuidade na eternidade. Vamos voltar para o texto que nós lemos no início, mas ele mais completo, em Mateus 26, quando Jesus estava instituindo a ceia. Olha quais foram as palavras de Jesus. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. A Bíblia é um livro de aliança. E se é um sinal importante no reino de Deus, é a aliança. Dentro do contexto bíblico, Jesus estava aqui estabelecendo uma aliança
e que era renovada em todas as reuniões. Claro que hoje nós não praticamos mais a ceia assim em todas as reuniões, mas no contexto bíblico, todas as reuniões eles tomavam a ceia. Tanto está aqui, citei apenas um texto aqui, a igreja do século I renovava essa aliança em todas as suas reuniões na ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Todas as reuniões que eles faziam, eles se reuniam todos os dias, nas casas, nas catacumbas, as escondidas, eles estavam reunidos, e onde eles estavam reunidos, eles tomavam a ceia. Por que eles tomavam a ceia? Porque a ceia era a renovação do compromisso, da aliança que aquele povo ali tinha com o Senhor Jesus e com o seu reino. Para a gente entender mais o sentido de aliança dentro da Bíblia, vamos voltar aqui para o Velho Testamento novamente. Eu queria que você refrescasse sua memória aqui para você entender o quanto é forte a aliança e a aliança dentro do reino. Aliança no Velho Testamento. Não sei se você já estudou alguma coisa sobre aliança no Velho Testamento, mas aqui em Gênesis, capítulo 15, eu vou resumir aqui, você vai ter uma noção mais ou menos do quanto que era importante a aliança dentro do contexto judaico. A aliança que houve, por exemplo, entre Jonatas e Davi, e a aliança principal entre Deus e o seu povo de Israel, e a própria aliança entre Deus e Abraão, que está aqui no texto, que nós vamos ler. Gênesis capítulo 15 diz aí, respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, e tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Isso aqui era um ritual que existia. Quando se fazia uma aliança no Velho Testamento, eles faziam esse ritual, eles pegavam esses animais assim, cortavam os animais no meio, punha metade do animal para lá, metade para cá, ia colocando as metades dos animais de para lá e para cá, e fazia um corredor entre os animais sacrificados, os animais cortados ao meio, um pedaço para lá, um pedaço para cá, e aquele corredor no meio, tudo cheio de sangue, e lá no final do corredor, uma oferta que não era cortada. É o texto que nós estamos lendo aqui. Era um ritual. Esse ritual foi feito aqui na aliança entre Deus e Abraão. Olha que diz o texto na continuação. E sucedeu que, posto o sol sobre densas trevas, eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Então, o que aconteceu? Era uma aliança entre Deus e Abraão. Então, no meio daqueles pedaços ali, uma tocha de fogo veio, que era a presença de Deus, meu querido. E aquela tocha atravessou o corredor e consumiu a oferta que estava no final do corredor. Amém? Esse era um ritual. Se fosse Jonatas e Davi, quando Jonatas e Davi fizeram aliança, eles fizeram isso. Eles cortaram os animais ao meio, Jonatas e Davi atravessaram juntos aquele corredor e comeram aquela oferta que estava no final do corredor. Esse era um ritual que era feito, um ritual de aliança. E essa aliança, ela tem 3 características. E eu queria que você entendesse que essa mesma aliança é a aliança que Jesus tem conosco, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele foi o sacrifício definitivo por nós. Por isso que nós não precisamos mais desse ritual, nós precisamos mais de sacrificar esses animais para fazer essa aliança com o Senhor, porque o Senhor mesmo tomou a iniciativa, veio e morreu por nós, deu seu sangue, ressuscitou, está vivo. Mas é importante que nós entendamos a Bíblia, pela Bíblia, essas características de aliança que estavam lá no Velho Testamento
e que foram confirmadas por Jesus no ato da ceia que ele instituiu na sua igreja, substituindo a Páscoa, que para nós não tem valor a Páscoa, para nós o valor é a ceia. Amém, querido? Então, 3 características dessa aliança que eu queria colocar aqui para você. O reino de Deus, ele só tem validade se você tem noção desse compromisso, dessa aliança que você tem. Primeiro, é uma aliança de sangue, porque custou o preço incontável que foi o sangue de Jesus derramado na cruz. É uma aliança de sangue, meu querido. O preço foi muito caro. A igreja tinha noção do valor que era o compromisso deles com o Senhor e com o seu reino, e pagava o preço por isso. Por isso eles não falhavam nos compromissos que eles tinham diariamente de se reunir em nome do Senhor. Por isso eles não falhavam diariamente em anunciar o reino de Deus, pelo compromisso que eles tinham. Compromisso de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, compromisso de viver na dependência de Deus, enfim, todo tipo de compromisso, de aliança que eles tinham, era porque eles sabiam do preço que foi pago, o sangue de Jesus. O reino de Deus é aliança de sangue, meu querido. E nós estamos aqui reunidos. Estamos aqui porque temos uma aliança, amém? Porque temos um compromisso que custou o sangue de Jesus. Mas não é só uma aliança de sangue, é uma aliança incondicional. Incondicional. Quando Jonatas e Davi, ou mesmo Deus e Abraão fizeram uma aliança, lá no Velho Testamento, é uma aliança incondicional, quer dizer, eu vou fazer a minha parte, se você não cumprir a sua, é você e Deus, porque eu vou fazer a minha parte. A minha parte não depende de você cumprir a sua, eu vou cumprir a minha. Essa é a aliança incondicional. Essa é a aliança que Jesus fez conosco, uma aliança incondicional. Nós não obedecemos o Senhor e cumprimos a sua vontade e vivemos pelo seu reino, porque Deus faz isso ou faz aquilo. Não depende do que Deus faz, Ele já fez. Nós temos uma aliança com Ele e essa aliança é incondicional. Da mesma forma, da parte de Deus, ela é incondicional também. Deus nos abençoa, nos ama, cuida de nós. Independente de nós sermos miseráveis pecadores e falharmos e errarmos, diariamente nós erramos e falhamos. Não há mérito nenhum no ser humano. Mas quando eu creio em Jesus e eu firmo aliança com Ele, eu passo a viver esse privilégio de ter um Deus fiel para comigo. E a Bíblia diz que ainda que eu sou infiel, Ele permanece fiel. Aleluia. Então nós vivemos no reino de Deus, irmãos, uma aliança incondicional. Isso é algo maravilhoso. É muito triste hoje a gente ver um evangelho sendo pregado, um evangelho totalmente fora dos padrões do reino de Deus, um evangelho em que se mercateja a própria palavra de Deus, em que se chama as pessoas oferecendo coisas a elas, para que elas possam ter compromisso, para que elas tenham aliança, para que elas sejam fiéis, para que elas estejam ali, para que elas façam presença. É preciso oferecer muitas coisas. Mas é interessante quando você olha para a palavra de Deus e olha para aquela igreja primitiva que se reunia todo dia, eles não tinham nada do que nós temos hoje, irmãos. Aliás, eu estou estudando lá na minha igreja as características da igreja primitiva. E é impressionante, uma igreja que vivia na simplicidade, na voluntariedade, né? Não tinham nada do que nós temos para ter alguma motivação no sentido ritual, metodologia, sistemas, coisas, não tinham. Eles tinham sim
uma paixão, um amor por Jesus, um desejo do Senhor Jesus intenso no coração. Por isso eles estavam ali presentes, e eles não falhavam, e eles estavam todos os dias se reunindo e buscando a Deus, e anunciando o reino, e pregando a palavra, e iam e eram perseguidos. Aliás, se nós temos um modelo de igreja hoje, eu sempre digo isso, o maior modelo de igreja hoje, para nós, sabe qual que é a igreja? É a igreja perseguida, meu querido. É a igreja que está lá na Coreia do Norte. Aliás, eu recebi visita esses dias de um pastor amigo meu, que entrou na Coreia do Norte e vai agora entrar pela segunda vez. De maneira sobrenatural, ele entrou na Coreia do Norte. E ele contou para mim um pouquinho do que se vive lá naquela Coreia do Norte. Lá, meus irmãos, olha, não é fácil. Lá está o modelo de igreja bíblica. Aliança incondicional. E para terminar, é uma aliança irrevogável. É uma aliança que não tem, só tem ida, não tem volta. O reino de Deus é assim, meu querido. Uma vez que nós pertencemos a Ele, nós somos dele e acabou. Somos dele para sempre. Eu creio nisso, irmãos. Eu não creio em perda da salvação. Com Deus não se brinca. Uma vez que eu pertenço ao Senhor, fui lavado no sangue de Jesus, eu pertenço a Ele. E eu vou viver para Ele. É difícil a gente entender, né, essa realidade, né? Às vezes as pessoas permanecem na igreja um tempo e depois eu mesmo, com 40 anos que eu estou aí no ministério, trabalhando em igreja, mais de 45 anos que eu trabalho com a igreja, eu já vi tantas pessoas que passaram pelo meu ministério e que hoje alguns até gente que foi até líder de louvor, fez até, compôs cânticos, meus queridos, primo meu, hoje se diz ateu, não acredita mais em Deus, e às vezes fica pensando, mas fulano perdeu a salvação. Não, não perdeu, ele nunca foi salvo, querido. Ele nunca conheceu Jesus de verdade. Ou quem sabe até tenha conhecido e está vivendo aí uma crise, sei lá, e vai voltar. De algum jeito vai voltar. Porque a aliança com Deus não é brincadeira, a aliança com Deus é irrevogável. Irrevogável. Tanto é, eu não coloquei aqui as passagens, mas eu posso citar para você rapidinho aqui, algumas passagens bíblicas, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo entregou a Satanás o indivíduo, porque o indivíduo estava possuindo a própria madrasta, e ele estava em pecado, e ele permanecia no pecado. Aí Satanás, aliás, o apóstolo Paulo entregou para Satanás esse indivíduo, falou assim, olha, esse indivíduo seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, mas para que a alma dele seja salva no dia do juízo. O que nós vemos nesse texto? Aquele indivíduo no pecado foi destruído, perdeu a sua vida física, mas não perdeu a sua salvação. Então nós entendemos, né? Há mais passagens bíblicas, não quero muito me alongar nessa área, mas é importante você notar que, bom citar também, já que nós estamos falando da ceia aqui, citar a ceia, capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo fala assim, olha, que quando nós tomamos a ceia, nós temos que tomar a ceia com discernimento, com fé, com discernimento. Porque alguns estavam ali tomando a ceia para matar a fome e alguns estavam até se embriagando na ceia. Está na Bíblia. O cálice que eles tomavam não era um suquinho de uva igual a gente toma, não. Eles tomavam de monte. E tomava e era vinho. E podia ficar embriagado. É claro que contrário àquilo que estava ensinando o apóstolo. Mas estava acontecendo isso naquela igreja. Algumas pessoas estavam tomando a ceia para matar a fome e estavam tomando para se embriagar.
E Paulo condenou isso. E sabe o que Paulo disse mais ainda, você lê lá no capítulo 11 de 1 Coríntios? Por isso que há muitos entre vocês que dormem, morrem, e alguns doentes. Ele estava falando o quê? Disciplina, meu querido. Porque a pessoa que tem uma aliança com o Senhor e não está vivendo com discernimento, ele está sujeito à disciplina. Deus, não acredito que Deus vai ferir a pessoa, vai matar a pessoa, mas a pessoa vai ser entregue a Satanás para ficar doente ou para até mesmo morrer. Porque com Deus não se brinca. Se temos uma aliança com Ele, nós devemos ter compromisso. É claro que, para todos os efeitos, eu entendo que o mais importante é você viver a fé, a sua convicção de fé no Senhor Jesus, no seu reino e no seu compromisso. E saber que prevalece na aliança o amor. Amém, querido? O amor recíproco, o amor de Deus para conosco, nós cantamos aí, um amor impressionante. Um amor que move nosso coração e que nos leva a ter esse compromisso. E nós vamos viver a aliança no reino, com prazer, com alegria. Não é que venhamos a uma reunião, ou vamos ler a Bíblia, ou vamos orar, e vamos fazer aquilo com peso, com má vontade. Não é assim. Mas é alegria. É a alegria de alguém que tomou posse do reino. É a alegria de alguém que sabe o quão importante é a sua aliança, o seu compromisso. Eu quero concluir aqui colocando 4 itens que eu tentei ensinar para você essa noite, só para você frisar bem. Primeiro, a mensagem do Evangelho, o reino. Entenda que você, eu, todos nós, temos que pregar o reino de Deus, meu querido. Amém? Nós precisamos também anunciar o reino de Deus, meu querido. Jesus é o Senhor. E nós conhecemos como Senhor para podermos entrar no seu reino, o evangelho do reino. Segundo, uma vida menos religiosa e mais prática, porque nós entendemos que o reino me leva a um compromisso diário. Não é estar aqui só numa reunião, cantar louvores, ouvir a palavra, mas é o que nós vamos continuar fazendo depois que nós saímos daquela porta ali. Amanhã, quando nós vamos para o trabalho, amanhã, quando nós convivemos com a nossa família, amanhã, quando nós vamos lidar com a internet, com o celular, com o dia a dia, com as coisas que nós nos envolvemos, nós temos que entender que o reino é 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então nós temos que ser menos religiosos e mais súditos do reino. Terceiro, o nível de aliança. Eu espero que você tenha entendido através da explicação do ritual aqui do Velho Testamento, para você entender o nível de compromisso que nós vamos ter, irmãos. É o sangue de Jesus que custou. Então não é qualquer dor de cabeça, não é qualquer resfriado que vai me tirar de uma reunião, não. Porque Jesus foi para aquele Calvário lá e pagou um preço. E olha, tem irmãos lá onde a igreja é perseguida, sabe? Que andam 2 quilômetros para ir num lugar deserto, retirado, para lá naquele deserto ele poder louvar a Deus, porque lá onde ele está é proibido ele louvar a Deus. Então ele anda 2 quilômetros com um grupo de pessoas e vai para um lugar isolado, e lá eles estão naquele deserto. Lá naquele deserto, eles se reúnem e louvam a Deus, querido. E que alegria que eles fazem isso.
e depois retornam ao lugar onde eles estão vivendo, debaixo de pressão, onde eles são proibidos viver como cristãos. Então, olha, o nosso nível de compromisso tem que ser muito forte. E para terminar, devemos ter nossa maior prioridade. Qual a nossa maior prioridade? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é nossa prioridade, meu querido. O mais importante para nós é o reino de Deus. Se é um motivo de nós estarmos aqui, vivemos, é o reino de Deus. O motivo de trabalhar é o reino de Deus. Eu trabalho pelo reino de Deus. Você que estuda, você estuda por causa do reino de Deus. A sua vida em família, por causa do reino de Deus. Tudo na sua vida tem que ser por causa do reino de Deus. Amém, meu querido? Então vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Quero desafiar você a tomar uma posição de mais compromisso com o Senhor, de mais compromisso com o seu reino. Quem sabe você tem sido mal instruído, ou talvez não tenha tido tanta consciência assim da importância do reino. Mas olha, vale a pena darmos a nossa vida pelo reino de Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui humildes diante do Senhor, Pai. Estamos aqui, ó Pai, completamente vazios de nós mesmos. Estamos diante do Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado, glorificado seja o Teu nome, Senhor. E aqui, ó Deus, nós colocamos a nossa vida humildemente nas Tuas mãos. Olha, Senhor Deus, para a vida de cada um que está aqui, Senhor. Sonda cada coração que está aqui nessa noite, Senhor. E traz um renovo espiritual, um renovo de aliança, um renovo de compromisso, um renovo, Senhor Deus, de visão do Teu reino. Abre os olhos, Senhor Deus, do entendimento de cada um que está aqui nesta noite, Senhor, para que possa ver o Senhor, ver o Teu reino, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, porque o Senhor nos deixou a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja. A Tua igreja é a agência do Teu reino. E ela tem subsistido e vai subsistir, Senhor. E nós Te louvamos, ó Pai. Te louvamos por saber que o Teu reino prevalece. O Teu reino está acima de todas as coisas. Oh Deus, nós estamos aqui com essa missão tremenda de colonizar essa terra, de ganhar nossas amizades, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, as pessoas que nós conhecemos. Nós queremos levar para eles o Teu reino, Senhor. E é um privilégio para nós fazermos isso, Senhor. E aqui, ó Deus, nós oramos, entregamos diante do Senhor humildemente a nossa vida, para que o Senhor nos possa fazer verdadeiros súditos do Teu reino, cidadãos celestiais, Senhor. Queremos viver para a honra e a glória do Senhor, para o engrandecimento do Teu reino, Senhor. E queremos aprender a orar como o Senhor ensinou. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra
como nos céus. Que a tua vontade prevaleça, Senhor. É o que nós oramos aqui, em fé, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.